Primeiro a arrogância, logo a desgraça. Provérbios 11:2. Nada há em oculto que não venha a ser revelado. Mateus 10:26. Construamos uma torre que chegue até ao céu. Assim nos faremos famosos e nos dispersaremos pelo mundo inteiro. Gênesis 11, versículo 4. Desde su comienzo, la raza humana ha estado en guerra consigo misma. Desde o começo, Primero con miembros de su a raça familia, humana estava em guerra luego con consigo sus mesma. compatriotas. Primeiro com membros da sua família, Naciones enteras. logo com seus compatriotas, Quizá el inicio e de todos finalmente estos com conflictos nações inteiras. está centrado en un lugar profundo Onde se deu del início de carácter, todos esses conflitos? en las Está oscuras centrado num entrañas lugar de ellos. profundo no caráter humano Se dice que la primera e nas inequidad profundezas do seu coração. empezaría antes de que el primer Se embrión diz que a diese primeira iniquidade antes de la aconteceu creación de la antes do tierra, primeiro embrião en dar el à luz, crepúsculo de los espíritus del antes da planeta. criação da Terra mesma. Algunos creen E no que el crepúsculo dos nacimiento de las espíritos, guerras fue iniciado por la caída del alguns hombre, creem el que o cual nascimento das atentó guerras contra la soberanía de foi Dios iniciado solo por por um orgullo anjo, propio. o qual atentou contra a soberania de Deus En una somente era por tantos orgulho años próprio. atrás, que el Na milenio antiga exacto aún se Babilônia, desconoce, em uma la era Torre tantos de anos Babel atrás, empezó su construcción. milênios En desconhecidos, ese entonces, a Torre de se Babel creía ser la obra más começou sua grandiosa que construção. el ser humano había creado. Então, em seguida, Una torre se tan acreditava alta ser que a su maior cima obra que o ser alcanzaría humano el cielo, poderia ter y feito. de esa manera Uma torre tão demostrar alta al mundo que que su chegaria raza até era o superior. céu, e Sería desta la ironía maneira de Dios demonstrar que ao no mundo que permitió sua que raça era fuese superior. Seria a El ironia de tiempo Deus transcurrió, que não naciones permitiu que fosse decayeron, terminada. la era de las máquinas nació. O tempo Y passou, una vez nações más, caíram, el ingenio de la a era especie das que máquinas dominó nasceu, todas las demás e uma vez cumplió mais, en ese entonces o una engenho meta da espécie nunca que antes dominou alcanzada. todas as demais Crear la máquina construiu más grande então jamás uma construida. meta nunca alcançada: Una máquina tan potente criar y a maior admirable máquina que jamais antes de su construída. primera demostración Uma máquina tão fue potente e bautizada admirável con el nombre que antes da sua primeira demonstração foi batizada El 10 com o de nome abril de Titanic. 1912, el Titanic emprendió su Em primer 10 de viaje. abril de 1912, no Titanic, empreendeu sua primeira viagem. Foi enaltecido como o barco que nem Deus mesmo poderia afundar. O irônico é que o elemento que mantém o Titanic flutuando é o mesmo que o afundou: a água. A água em forma de gelo. Nem sequer completou a primeira viagem. Na seguinte era, surgiu mais uma história, a última, a era espacial. A competência para sair vitorioso foi sem igual. Poderosas nações gastaram bilhões num trabalho competente para ultrapassar as demais. A União Soviética lançou o primeiro satélite em órbita, o primeiro animal e o primeiro homem, completando 500% mais em horas no espaço que os Estados Unidos. E em julho de 1969, a União Soviética mandou uma nave espacial sem tripulação à Lua para tomar a primeira amostra material de outro planeta. Quase um mês antes, decolou Apollo 11. Se a nave espacial não tivesse aterrissado na Lua, a primeira rocha extraterrestre, ao chegar ao planeta, teria sido traída pela União Soviética. O presidente eleito pelos Estados Unidos, Richard Nixon, expressou o seguinte pensamento acerca dos últimos feitos pelo homem: é a maior semana, a mais grandiosa da humanidade. O evento mais maravilhoso desde a formação dos mares, desde a origem do universo mesmo, desde a criação de um simples ser humano, o qual se pode perceber todos esses sucessos. Foi uma máquina voadora, com 2 passageiros, que aterrissou no corpo terrestre mais próximo ao planeta Terra e regressou ao seu destino final. A ironia de Deus estava oculta nesse evento de autoglorificação humana. A construção da torre mais alta, com o único propósito de sobressair por cima de toda a raça, nunca foi terminada. A máquina, que foi tão grandiosa que nem Deus poderia tocá-la, nunca completou sua primeira viagem. E, finalmente, o acontecimento reinante da humanidade. O evento que na história foi associado como o maior orgulho de nossas próprias mãos.
havia aterrissado na Lua. 20 anos depois, com muitos anos de atraso, o mesmo programa espacial colocou um telescópio em órbita com uma lente que poderia focar. Porém, 20 anos atrás, uma missão 100 vezes mais complexa funcionou a primeira vez. Ao analisar detalhadamente os atos misteriosos da administração de Richard Nixon, a cobertura de imprensa que foi 100% controlada pelo governo e uma fita de vídeo que foi descoberta recentemente, a qual mostra a tripulação da Apollo 11 fingindo partes da missão, nós percebemos que talvez descobrimos o maior engano de todos os tempos. Dr. Von Braun, que pensa você acerca de nosso progresso na carreira por la conquista do espaço? Dr. Von Braun, que pensas sobre a carreira da conquista do espaço em relação com os russos? Primeiro a arrogância, logo a desgraça. Provérbios 11:2. Nada há em oculto que não venha a ser revelado. Mateus 10:26. Construamos uma torre que chegue até ao céu. Assim nos faremos famosos e nos dispersaremos pelo mundo inteiro. Gênesis 11, versículo 4. Desde su comienzo, la raza humana ha estado en guerra consigo misma. Desde o começo, a raça humana estava em guerra consigo mesma. Primeiro com membros da sua família, logo com seus compatriotas, e finalmente com nações inteiras. Onde se deu o início de todos esses conflitos? Está centrado num lugar profundo no caráter humano e nas profundezas do seu coração. Se diz que a primeira iniquidade aconteceu antes do primeiro embrião dar à luz, antes da criação da terra mesma. E no crepúsculo dos espíritos, alguns creem que o nascimento das guerras foi iniciado por um anjo, o qual atentou contra a soberania de Deus somente por orgulho próprio. Na antiga Babilônia, em uma era tantos anos atrás, milênios desconhecidos, a Torre de Babel começou sua construção. Então, em seguida, se acreditava ser a maior obra que o ser humano poderia ter feito. Uma torre tão alta que chegaria até o céu. E, desta maneira, demonstrar ao mundo que sua raça era superior. Seria a ironia de Deus que não permitiu que fosse terminada. O tempo passou, nações caíram. Desconocido por muitos, desconhecido por muitos, em cima da face da Terra, começando numa altitude de 1000 milhas e estendendo-se até 25.000 milhas adicionais,
Há anéis de radiação chamado Van Allen. Cada missão espacial tripulada por seres humanos, tanto os Estados Unidos como a União Soviética, desde a primeira em 1961 até o presente, sempre tem sido por debaixo desses anéis de radiação. Merlin, Gemini, Soyuz, Skylab e a nave espacial Discovery têm mantido altitude menores do que 1000 milhas, todas com exceção da Apollo. Por cada 100 horas que os russos haviam estado no espaço, os estadunidenses somente estavam 20. Para poder sobreviver à viagem de 1h30 através dos campos de radiação para chegar à Lua e regressar à Terra, era necessária uma capa de chumbo para proteger os astronautas da radiação. Este gigantesco foguete utilizado pela Apollo media 35 pesos de altura e pesava mais que uma embarcação naval. Se tivesse colocado uma capa de chumbo para proteger os astronautas da radiação, teria sido impossível que o foguete Apollo saísse da Terra. É por isso que os russos, mais avançados, somente lançaram uma nave sem tripulação à Lua. A proteção maior da Apollo media menos de 1 polegada. Em 1998, a nave espacial Discovery voou a uma altitude de 350 milhas, logrando uma das maiores elevações da história, centenas de milhas por debaixo das capas de radiação. Tanto era que os astronautas, estando dentro da Discovery e seus trajes espaciais, viram raios de luz. A radiação penetrou pela armadura da Discovery, depois cascos espaciais, pelos seus crânios e finalmente pela retina de seus olhos. Como resultado, a agência de notícias CNN publicou a seguinte reportagem: as capas de radiação que rodeiam o planeta podem ser mais perigosas para os astronautas do que pensávamos. Os cientistas dizem que o fenômeno conhecido como os anéis de Van Allen dão luz a elétrons que podem ser fatais no campo magnético da Terra. Esses elétrons que estão sendo estudados podem ter um efeito importante. Também podem afetar os astronautas, já que estes receberam grandes doses de radiação e prejudica a saúde da tripulação espacial. Os elétrons podem penetrar vários tipos de materiais, incluindo trajes e as paredes de uma cápsula espacial, trazendo vários malefícios. O presidente Kennedy, um homem de conhecimento político, mas não científico, impulsionado pelo objetivo de colocar um homem na Lua na década de 60, mês depois que o primeiro astronauta dos Estados Unidos havia passado só 16 minutos no espaço, sem sequer completar uma órbita ao redor da Terra. Temos decidido ir à Lua e completar outros êxitos. Tomamos um risco a enfrentar, mas vamos conquistar aos olhos do mundo inteiro. É importante alcançarmos nossos êxitos. A tecnologia necessária para que o foguete Saturno V e um míssil intercontinental decole é 95% inferior. Quando a União Soviética lançou o primeiro satélite chamado Sputnik em 1957, existia uma grande preocupação sobre o domínio espacial por parte dos soviéticos. Se temia que no futuro eles poderiam lançar a primeira arma nuclear em órbita sobre os Estados Unidos. Quando a União Soviética lançou o primeiro animal e o primeiro homem, a primeira caminhada espacial, a primeira tripulação e as primeiras 2 naves espaciais em órbita, a preocupação se converteu em medo e logo em horror, ao ver o seu inimigo mortal superar todos os seus êxitos sem esperança alguma de poder alcançá-los. O presidente, no dia de hoje, um membro do Congresso expressou sua frustração que os Estados Unidos sempre estão em segundo lugar na carreira pela conquista do espaço. Quais são as possibilidades de que em algum momento os Estados Unidos se igualem e sobrepassem os russos na conquista espacial? Não importa em qual lugar estamos, ninguém está mais cansado como eu. Vai tomar tempo e penso que teremos que reconhecer isso. Os russos são desenrolados e desenvolvidos nos propulsores, os quais os ajudaram a colocar o Sputnik em órbita e colocar o primeiro homem no espaço. Entretanto, nós estamos envolvidos nesse projeto
E eu espero que possamos levar a cabo nossos êxitos esse ano, mas estamos atrasados. Se era impossível alcançar os êxitos dos russos na carreira pela conquista espacial, na qual era uma carreira tecnológica de armamento, como poderia os Estados Unidos superar a ameaça de um armamento superior? Durante a história das guerras, astutos generais que tinham em suas mãos tropas inferiores a seus adversários utilizaram-se de mentiras e enganos como métodos para conquistar a vitória. Na Segunda Guerra Mundial, filas de tanques infláveis foram colocados na Normandia para enganar e ganhar as tropas. O programa de antimísseis Star Wars foi criado para ser o projeto mais avançado. A Oficina de Controle Oficial dos Estados Unidos colocaram um programa para enganar a União Soviética acerca da capacidade militar dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Era impossível enganar a União Soviética acerca da capacidade estratégica dos Estados Unidos em 1960. E desta vez, decidiram enganar secretamente 200 milhões de americanos. Para que os russos pudessem acreditar que os americanos têm a capacidade de chegar na Lua, todo mundo teria que crer. Por sua vez, o horror de uma nação estava em choque. Vários americanos se manifestavam abertamente contra a guerra do Vietnã. Ademais, o programa de Apollo já havia gastado milhões de dólares. Se o programa não cumpriu seu objetivo, seria uma decepção enorme. Teria repercussões para o governo estadunidense. O custo total do programa teria como objetivo colocar a primeira bandeira americana na Lua. O custo seria de 135 bilhões de dólares. 7% o governo iria entregar para os contratantes dessa missão. Se a maquinária fosse utilizada apenas para alcançar a órbita da Terra, como em missões anteriores, em seguida a realização e a finalização de outras metas não tivessem sido tão importantes, o qual aumentaria a ganância dos investidores. 135 bilhões de dólares poderiam alimentar 2 milhões de pessoas pelo resto das suas vidas e também poderia comprar 2 milhões de casas de 2 quartos. Como se poderia manter em segredo um projeto de semelhante magnitude por tanto tempo? A resposta está 6 anos atrás no assassinato do presidente Kennedy. Aparentemente uma conspiração, em que o assassino mesmo também foi eliminado. Todavia, ainda está para ser descoberto. Para manter em secreto o fraudulento projeto do Apollo, basta compará-lo ao projeto do Manhattan. A primeira bomba nuclear foi criada a princípio dos anos 40 e tomou um total de 129.500 pessoas mortas no período de 3 anos. Este projeto sempre se manteve em secreto. 25 anos depois da tecnologia da espionagem, havia caído consideravelmente, diminuindo assim o número de participantes da operação clandestina. Um ano antes da primeira missão à Lua, a NASA lançou o satélite Tetri, projetado para simular a informação que seria transmitida desde a Lua para que os técnicos da base pudessem simular a aterrissagem, tal como os astronautas simularam. O satélite supostamente regressou à Terra. De 9 realizados, o único que poderia continuar seria repetindo um dos programas, com variações da original. Transmitir, através do satélite, a Houston. Dezenas de computadores e operadores receberiam informações previamente realizadas, incluindo a localização, altitude e consumo de combustível da nave, como se estivessem descendo na superfície da Lua. Se os russos tivessem localizado os tripulantes da Apollo, seria como localizar uma canoa em meio ao Oceano Atlântico. Como o projeto Apollo estava composto por vários departamentos, com várias localidades ao redor dos Estados Unidos, só umas poucas pessoas tinham conhecimento dos verdadeiros feitos, e pela primeira vez não havia cobertura da imprensa independente para um evento tão histórico. Qualquer fotografia mostrada ao público foi estritamente controlada pelo governo federal. Este documento sempre estava sem ser questionado pelo povo.
não poderia ser possível sem uma verdade absoluta. ¿Y qué sucedió con las fotografías? ¿Qué nos demuestra? O que sucedeu com as fotografias que nos mostraram? Em 3 ocasiões diferentes, foi solicitado ao Departamento de Relações Públicas da NASA cópia de todas as fotos dos astronautas na superfície lunar durante a missão da Apollo 11. Muitas duplicações foram enviadas. No total, foram encontradas menos de 20 fotos, incluindo uma investigação direta nos arquivos secretos da NASA. Um descobrimento insólito dava importância a esse evento. Estas fotografias são as mesmas que circularam anos por anos no aniversário desse acontecimento. É estipulado que, devido às extremas circunstâncias das quais levou a cabo essa missão, umas fotos mais poderiam ter sido tomadas. Também é surpreendente o escasso número de fotos do comandante da missão. Logrou o maior êxito da humanidade e do homem, o qual seu primeiro passo foi presenciado pelo mundo inteiro, está limitado a uma fotografia do corpo completo na superfície lunar. Esta fotografia foi tomada por uma câmera automática montada na nave lunar. Talvez temiam a grande responsabilidade que teriam se esta farsa fosse descoberta. A autenticidade desse acontecimento seria questionada e também consta nessa placa a autenticidade da missão. 30 anos depois da realização do evento, a comitiva de imprensa assustou a NASA, e alguns comentários feitos no aniversário da missão, Neil Armstrong nunca tinha feito uma entrevista. Assim, em detalhes, foi analisada algumas anomalias detectadas por efeito de luz e sombra. Quando um objeto é iluminado somente por uma luz, como nos mostram essas supostas imagens da superfície da Lua, é necessário o uso de luz artificial. Ao mesmo tempo, a sombra sobre qualquer terreno seria paralela umas às outras e nunca interceptaria, como nesse exemplo. Estas fotos têm um artigo oficial da NASA, mostram claramente a luz artificial. Estas sombras, as quais batem em diferentes ângulos, são a evidência de uma segunda fonte de luz. Ademais, só a luz artificial poderia causar deslumbre como este. Uma vez mais, sombras que se interceptam, mais uma vez, e mais uma vez. É impossível que essa fotografia fosse tomada debaixo da luz solar da Lua. Nesta imagem, as sombras aparecem tão negras como a noite, e nesta outra, o astronauta completamente debaixo da sombra parece estar iluminado por uma outra luz. Ou é nesta fotografia, do lado da sombra da nave lunar. Nesta ampliação de uma fotografia da Apollo, uma rocha, provavelmente feita de papel, categorizada e marcada com a letra C. É impressionante a fotografia, a letra desaparece. Talvez apagada ou borrada com pintura. Nesta fotografia, uma cruz é impressa diretamente sobre a imagem, deveria permanecer sempre em cima, e não detrás deles, como mostram essas imagens, demonstrando claramente a composição de duas fotografias para criar uma só. Ao que parece, no propulsor, debaixo do propulsor, deveria ter uma cratera, devido ao seu peso. Havia preocupação que a nave caísse dentro de uma cratera. Aqui se pode apreciar um desenho criado por Norman Jordan, criado com dados e informações específicas. Parece que a nave lunar foi simplesmente colocada nesse lugar porque não há um rastro de poeira lunar nos pés de aterrissagem. Por conseguinte, todas as explicações foram faladas de pouca pressão atmosférica na superfície lunar. E as estrelas? Na Lua, sem atmosfera, deveria-se ver um universo jamais antes visto. Não obstante,
Os astronautas disseram que não viram estrelas. Sem dúvida alguma, a criação do mundo com todas as criações propriamente alinhadas no céu seria virtualmente impossível. Um astrônomo aficionado, conhecedor dos céus, a resposta: não falam sobre as estrelas, em absoluto. Numa coletiva de imprensa posterior à missão, foi a única pergunta à qual Neil Armstrong respondeu com dúvida. Quando estavam no céu, na Lua, poderiam ver as estrelas? Nunca podemos ver as estrelas da superfície lunar sem utilizar artefatos ópticos. Não me lembro de ter visto estrelas através das fotografias da corona solar. Eu não recordo ter visto nenhuma. Anos depois, Michael Collins recordaria ter visto as estrelas, o qual ele escreveu em seus livros intitulado Expedições à Lua. Parece que sua memória melhorou. Por que não aparecem estrelas em nenhuma das fotografias? Simplesmente porque a abertura apropriada aos níveis da lente foi feito assim para compensar a luz que vinha do Sol. Essa correção diminuiu o brilho das estrelas, tornando-as invisíveis. Esta resposta é correta. No entanto, não explica o porquê nunca se tomaram foto das estrelas com uma abertura de lente apropriada para isto. Por que puderam levar 3 automóveis e não puderam levar um telescópio sequer? Deveriam ter levado e veriam o universo como nunca se tinha observado. Se tivessem levado um telescópio para a Lua, poderiam ver galáxias que ainda não tinham sido descobertas. Ao custo de 3 automóveis lunares, custaram quase 60 milhões de dólares cada um. Apesar de ter menos partes que um veículo normal. Para onde foi todo esse dinheiro? Logo hastearam a bandeira contra o vento, em ao menos 2 ocasiões. Numa lua inerte sem atmosfera, só podemos deduzir que a maioria das missões foram feitas em lugares secretos, temendo ser reconhecido por algumas das nações inimigas. Deveria ter um sistema que permitisse o livre movimento dos astronautas, mas eles tiveram que enfrentar altas temperaturas de um cenário de estúdio. Os participantes foram os verdadeiros astronautas, já que seus rostos sempre estavam encobertos. A gigantesca quantidade de ar condicionado no estúdio causou o movimento da bandeira. Nessa imagem vemos a sequência da bandeira se movendo. Aqui se encontra a mesma cena. Este estranho vídeo, obtido décadas atrás, nunca voltou a ser publicado, evitando assim ser investigado. Demonstrava uma força gravitacional de 1/6 da Terra, simulando o movimento flutuante dos astronautas. Relativamente simples. Câmera lenta reproduziu facilmente esse movimento. As imagens foram transmitidas mais de 30 anos atrás. Agora vamos ver uma velocidade duplicada. É perceptível, sem nenhuma dúvida, que os astronautas estão caminhando como se estivessem na Terra. É possível ver nessas imagens nunca antes vistas que a tripulação da Apollo 11 levou uma câmera. Assim, as únicas imagens transmitidas da superfície lunar foram estas imagens obtidas de uma câmera de baixa resolução. Foi feito aos canais de televisão e foram obrigadas a transmitir a missão desde um projetor de televisão, com a tecnologia de quase 30 anos, obtendo imagens degradadas. Este era o plano da NASA e do governo que o governo tinha em mente. Depois de tudo, é a primeira vez que essas imagens são mostradas. Só o governo e a NASA celebraram esse acontecimento, mostrando imagens borradas para não mostrar imagens de uma fraude. Todas as imagens que a NASA nos proporcionou sobre a missão Apollo 11, durante o período de 5 anos, um elemento que seja seu destino foi descoberto justo antes da finalização deste documentário.
uma fita reveladora. Esta fita contém imagem inédita da tripulação da Apollo 11. Michael Collins, Edward Bowden Jr. e Neil Armstrong, simulando parte de sua missão por quase uma hora. Dá para ver claramente, ouvir a conversação entre os astronautas discutindo técnicas para mostrar a Terra com uma certa distância e para assim mostrar a viagem que foi feita além dos anéis Van Allen. Não pode ser mal interpretada a razão que o cenário foi construído com outro propósito, já que a imagem tem como feita julho em 18, 19 e 20 de 1969, nos mesmos dias que a missão estava perto da órbita da Lua. Ademais, é evidente que os astronautas estão em gravidade zero dentro da nave, o qual é convincente para os meios de comunicação da autenticidade da missão. Vamos ver na continuação. Neste vídeo nunca antes visto, é possível escutar a conversação entre os astronautas com a base de controle Houston. Se vê também uma conversação privada com a tripulação e uma terceira pessoa não identificada, na qual avisava os astronautas quando e como responder, e como manipular a videocâmera de forma adequada para falsificar as imagens. A NASA afirma que as únicas transmissões que ocorreram foram entre Houston e os astronautas. Agora escute como Houston dá instrução na conversação para os astronautas que se encontram ocupados para criar um efeito apropriado para as imagens. Depois de algum momento, uma terceira pessoa não identificada notifica os astronautas para responder à transmissão dizendo: abre. E imediatamente Neil Armstrong responde: Uma vez mais, vemos como a tripulação tenta criar a imagem da Terra a grande distância, demonstrando que passaram pelos anéis de Van Allen. Aí eu lembro que aproximadamente 20 segundos dessas imagens foram transmitidas ao público e as conversações mostrando o grande engano até agora. E nestas cenas, os astronautas descrevem como as imagens televisivas não foram transmitidas, como muitos creram. Estas foram editadas para ser retransmitidas posteriormente. Nestas imagens, os astronautas explicam por que foram apagadas as luzes da nave espacial, evitando que a luz solar entrasse por outras janelas, o qual poderiam mostrar que as imagens foram duramente alteradas. Nós tampamos a luz do sol que entrava pelas janelas. O motivo para realizar isso foi para que na verdade nunca fosse revelada. Mas a verdade é que o governo federal fazia o mundo crer que essas imagens distantes da Terra foram gravadas quando a nave estava se aproximando da Lua. Porém, não são. Foi montada uma câmera no fundo da nave espacial e colocada essa imagem numa janela circular, a qual mostra a Terra nessa distância. A circunferência da janela aparenta ser o diâmetro da Terra visto a grande distância, e as paredes da nave espacial semelhante à escuridão espacial ao redor do planeta. É por isso que a luz exterior foi apagada e a luz do Sol bloqueada nas outras janelas. Aqui se pode apreciar ao redor da janela, aproximadamente de 2 polegadas de diâmetro na parte inferior. Dá para ver o brilho da Terra na janela, um ângulo inclinado. Este efeito também faz com que a circunferência da Terra se veja de forma irregular, já que a parte exterior da janela aparece na parte de baixo da tela e a parte anterior aparece acima da mesma. Por conseguinte, esta imagem nunca foi utilizada. À medida que se aperfeiçoava a imagem, os astronautas utilizaram algum tipo de material côncavo para simular a linha que divide o dia e a noite.
Este efeito é bastante convincente. Mas antes desse segmento gravado em 18 de julho de 1969, o qual veio a ser editado e posteriormente transmitido ao mundo, Neil Armstrong dizia que se encontrava a 130 milhas, 1000 milhas da Terra. Quando as gravações da NASA recordam que esta encontrava-se a apenas 120 mil milhas de distância. Houston Apollo chamando desde umas 130 milhas sobre a Terra. Neste segmento, o qual seria transmitido antes de ser editado, Neil Armstrong explica ao público como ocorreram essas falsas imagens através da janela, como se estivesse à distância ao qual havia dito que estava. Temos uma janela com vista à Terra. Se a câmera estivesse bloqueando completamente a janela, como foi mencionado, seria impossível que o braço de um astronauta se cruze entre a janela e a câmera, como mostra essa cena. Também se pode notar como o astronauta operando a câmera foca a imagem em outro lugar. Este é segmento que os astronautas não creiam que fosse gravado. Este é um segmento que os astronautas não acreditavam que foram gravados, muito menos apropriados para ser transmitido publicamente. Agora se vê a cabine completa de onde os astronautas faziam o trabalho. Talvez foi acionado acidentalmente. Aqui se pode ver como operaram a câmera da parte de dentro da nave. Também se vê como removem o material côncavo da janela. Finalmente, a luz se acende e mostra de onde estava situada a câmera. Aqui está a imagem do dia 18 de julho. A mesma tomada no dia 19 de julho. E a mesma imagem no dia 20. Hora depois, os astronautas disseram estar caminhando na superfície da Lua. Como é possível isto, sendo que 9 horas antes estavam na órbita da Terra? E seria preciso 3 dias para chegar na Lua. Na realidade, se tivessem ido à Lua, por que falsificariam parte das imagens da missão? Ao falsificar as imagens que mostravam a metade do acontecido, fica claro que os astronautas não poderiam chegar na metade do caminho. Isso mostra que é impossível ultrapassar os anéis Van Allen de radiação. Na equipe da Apollo 11 foi utilizada durante 40 meses, mas nenhum astronauta foi à Lua. A única coisa que aconteceu foi melhorar a técnica de imagens convincentes. Vários canais de televisão se queixaram porque seus programas favoritos estavam sendo interrompidos para mostrar a missão à Lua. Ficou claro que apenas uma suposta viagem à Lua seria o suficiente. Bilhões de dólares em cada suposta viagem foi gasta. Coincidentemente, a segunda missão, Apollo 13, o público estava envolvido e tomaram a questão da viagem à Lua de uma forma mais séria. Agora nós damos conta a razão pelo qual Neil Armstrong nunca deu uma entrevista, porque estava com peso em sua consciência. Que ameaças poderiam receber tão honoráveis homens para poder continuar mantendo a maior mentira dos Estados Unidos? Um dos dirigentes de mais alto cargo na NASA, James, renunciou dias antes da primeira missão da Apollo sem nenhuma explicação. Porque isso se estava a ponto de realizar um dos mais grandiosos feitos de sua carreira. Da mesma maneira, os 3 astronautas da Apollo 11 também renunciaram pouco tempo depois de haver regressado da sua viagem.
E no 25º aniversário deste evento, em 1994, Neil Armstrong fez uma surpreendente aparição em público, onde soltou lágrimas a fazer breves comentários para um grupo de estudantes que visitavam a Casa Branca. No dia de hoje, temos um grupo dos melhores estudantes dos Estados Unidos. Nós temos completado só o princípio, mas desejamos muitos por fazer. Há muitas coisas para serem descobertas, mas muitas barreiras para remover. Uma das capas protetoras da verdade. Eles, essa capa. Talvez, algum dia no mundo, com o descobrimento dessas reveladoras imagens, os verdadeiros patriotas dos Estados Unidos se levantarão e liberarão os seus cidadãos do pecado o qual estão escondendo e o câncer que consome o governo federal. Se o governo cai pelo descobrimento da verdade, em seguida, o povo continuará na luta. Todos somos mortais. Talvez, na busca de uma consciência limpa antes da hora de morrer, motivará a que a verdade salte à luz. Como cidadãos, temos que oferecer a verdade para estes e outros crimes a todos os envolvidos. Por que temos que esperar até o ano 2017 para poder abrir publicamente os artigos do assassinato de Kennedy? Talvez não estão abertos, já que a lei estipula que o presidente pode aprovar que certos documentos confidenciais continuem fechados ao público. Qualquer pessoa que crê que os cidadãos são maduros para escutar a verdade, são também maduros para suportar. A verdade sempre nos libertará.